Fala pessoal, bacana, beleza com vocês? Olha que vídeo top de hoje. Hoje a gente vai fazer visita a uma fábrica de rebolo. É isso aí, o rebolo, o copo cônico e os seus derivados que a gente usa aqui na nossa profissão. A gente deu um pulinho ali em Vinhedo, São Paulo e foi visitar uma fábrica de rebolo da Forset e bater um papo lá com o nosso amigo Ricardo, mas o Rodrigo top de linha, mostrou tudo lá pra gente. A gente acompanhou vários detalhes do processo e ficou sabendo como nasceu essa indústria, né? Essa empresa que fabrica rebolo copo cônico. Então não perde esse vídeo não, que vai ser top. Eu vou deixar alguns contatos aqui, os arrobas da Forset para você acompanhar. Fica ligadinho aí e não esquece de fincar o dedão no like não. Bora pro vídeo! Sou Ricardo Aguiar, diretor da Forset Abrasivos, junto com o meu sócio aqui, Rodrigo. Nós estamos situados na cidade de Vinhedo, São Paulo, né? A Forset surgiu com o intuito de tentar atender esse mercado carente aí, né, na parte de porcelanato, mármores e granito. A gente está há 5 anos no mercado, né, com o intuito de atender esse mercado de mármores, granito e porcelanato. E a ideia da fábrica hoje é 100% focado nessa parte de marmoraria e porcelanataria, né? E estamos desenvolvendo junto com o pessoal aí, no caso o Jair está ajudando a gente a desenvolver produtos novos, né? Para atender o público de porcelanataria que está exigindo bastante produto específico, né, para esse nicho. E a gente está, né, junto com ele desenvolvendo esse tipo de ferramenta. Segredo aí, a gente tem um produto novo a ser lançado que o Jair vai estar apresentando para vocês um diferencial, né, que a Forset vai estar lançando aí junto com ele nas próximas semanas aí, né. A gente é focado em rebolo copo cônico, né, vamos dizer assim, que é o grosso, né, para mármore e granito. Então o pessoal começou para trabalhar com a pedra, o pessoal acaba que entra com esse rebolo, né, com copo no caso. O rebolo, vamos dizer assim, ele é entre 90% e 80% carbeto de silício, né? Que é o material, assim, que é o material que corta o produto em si, né? É ele que é ali que causa a abrasão, né? Junto com resina e aglomerantes ali, cargas de enchimento, né? Cara, a gente foca, tentou verticalizar ao máximo, né, a nossa produção. Então, nosso ferramental é feito internamente, a nossa parte de, né, ferramentaria em si, usinagem, manutenção. Então a gente verticalizou o máximo que a gente pode dentro da fábrica. Então a gente preza muito em relação à qualidade do produto, né? Isso que tornou a Forset, né, referente à qualidade, referência no mercado nacional. A gente falando de rebolo copo cônico, né? A gente está 5 anos no mercado, né? A gente foi fundado em 2017, né? Então a gente em março fizemos aí 5 anos na estrada. É o sonho de todo brasileiro, né, cara? Empreender, né? Então a gente chegou a trabalhar junto na empresa, acabou que casou que a gente saiu quase ao mesmo tempo ali da fábrica. E como a gente trabalhava já com a Abrasivos, bom, a gente viu esse nicho de mercado, né? Que é hoje em dia fabricação de rebolo. A gente viu essa oportunidade de mercado, né? Que é a fabricação de rebolo. Bom, acabou que a gente conversamos ali, a fábrica começou só nós dois, né? Então, a ideia inicial foi essa aí, né? O sonho de brasileiro, é empreender. A fábrica nasceu, eu e meu sócio trabalhando na produção, né? Então, às vezes eu saía para fazer entrega em São Paulo, ou ele saía para fazer entrega em São Paulo, a fábrica ficava só a gente. Então, nasceu só nós dois, né? Produção, coordenação, compra, venda, entrega, só nós dois. O crescimento nosso, a gente pode falar o seguinte: hoje a gente é o segundo maior fabricante desse produto no mercado, né? A gente está falando aí que uma empresa de 5 anos, né, se tornar o segundo maior fabricante, né, passando aí na frente de empresas de 30, 40, 50 anos de idade, a gente pode considerar que a gente é uma empresa bem quista e bem vista no mercado, né? Isso por causa da nossa qualidade, né? A gente preza muito, essa palavra eu sempre gosto de repetir, qualidade, né? A gente procura sempre manter a qualidade do produto. A gente atende todo o Brasil, né? Através de distribuidores, parceiros nossos. A gente tem distribuidores em todas as regiões do Brasil. A gente procura ter a qualidade verticalizando o nosso processo. Então, a concepção do molde, a porca a gente fabrica aqui dentro da fábrica, é tudo feito por a gente, né? Então a gente procura terceirizar o mínimo possível para a gente manter o controle de qualidade. Então a gente controla desde o nascimento do molde até o produto chegar no cliente, né? Então o rebolo nasce
é carbeto de silício, né? Como eu falei, é o material que serve para abrasão. Então o rebolo vai para... Esse carbeto de silício vai na misturadeira, que ele é umectado com a resina, né? Essa resina, depois da resina aderir aqui ao carbeto de silício, embaixo da misturadeira vai essa parte de enchimento, que é resina e outros aglomerantes para poder aderir, né, os pós e carga de enchimento, no caso a resina pó e outros tipos de carga que a gente usa aqui. Depois da massa mexida, né, que tem um tempo para ela poder ter, vamos dizer, a gente chama de dureza em verde. A massa tem que estar solta o suficiente para o operador poder nivelar ela e ela ter a dureza suficiente para a prensa conseguir fazer a compactação. Depois disso a massa é peneirada, né, e levada para o operador, onde que ele faz a parte de pesagem e moldagem do molde, do produto no caso, né. Então depois que o produto é moldado, a gente acondiciona ele em o que a gente chama aqui de rack, né, que vai para estufa e sofre o processo de cura, né, de polimerização da resina no caso, né. A prensa trabalha com a pressão aí de 150 toneladas. Durante o processo aqui de fabricação, a gente tem uma pessoa dedicada 100% para fazer a inspeção do produto, né? Então, como vocês podem ver, ele faz a medição e faz o balanceamento do produto para ver como que ele vai sair, vai se comportar, né, no uso do cliente, né? Após isso daí, e para a estufa, ele é inspecionado visualmente antes de ser embalado, né? Então, durante o processo ele é inspecionado e depois do processo de cura, ele também é inspecionado. Depois que o produto é compactado, ali, prensado, né, conformado no caso, ele vai para a estufa. Ele gira a temperatura de em torno entre 180 e 190 graus e fica de 18 a 26 horas na cura, né, dependendo do produto que está lá dentro. Basicamente, essa é a nossa linha de produto, né? A gente começa com um rebolo de 5 polegadas e vai até o de 3, né, que o pessoal conhece como Mini 45 graus. Né? Foi um produto desenvolvido pela gente, pela Forset, né? Aí a gente vê o alcance da fábrica. Então, a fábrica com 5 anos está desenvolvendo um produto, né, e é muito gratificante para a gente aí. O rebolo de 5 usa em marmoraria, né, que é um material mais bruto, né, o pessoal usa bastante o rebolo de 5. A gente também tem o rebolo reto, que é basicamente para trabalhar a boca de cuba. Tem o rebolo de 4,5, que a gente está tentando inserir ele no mercado também, que é um rebolo mais leve que o copo de 5 polegadas, né, que agride bem menos o eixo ali da máquina, que o pessoal reclama muito da questão de batimento ali. A gente tem um rebolo de 4 polegadas, né, que é vamos dizer, o carro-chefe na questão de porcelanataria aí. O pessoal de marmoraria também está aderindo muito a esse rebolo, né, que é um rebolo mais leve, né, que cansa menos o braço do operador para trabalhar. E temos aí o queridinho da turma aí, que é o Mini, né, o Mini 45 graus. O pessoal gosta muito dele por, vamos dizer, ser um rebolo mais acessível. Em lugares assim que para acabamento mais detalhado, é um rebolo que o pessoal está gostando muito. A gente tem no nosso rótulo, como o pessoal pode ver, a gente é uma das únicas empresas que tem todas as informações referente ao uso do rebolo no rótulo. O que tem de importante está no rótulo, né? O rebolo, o pessoal considera uma ferramenta muito perigosa, realmente para quem não sabe utilizar, né? Quem utiliza de forma errada. Então, seguindo as normas que estão especificadas aqui no rótulo, RPM da máquina, não fazer nenhum tipo de adaptação no rebolo, o rebolo é uma ferramenta segura como qualquer outra, né? A gente também fabrica o formato especial, né? No caso aqui o Plator, que é um produto utilizado bastante na área ali, na região do Rio de Janeiro, né? Ele é basicamente utilizado como se fosse um rebolo copo cônico, né? O pessoal gosta muito dele por ele ser um material leve, né? Ele não ser tão pesado como o copo cônico e trazer uma trabalhabilidade legal como se fosse um copo. O copo reto, que é um material pouco conhecido, né? Ele não ser muito divulgado, ele basicamente é um copo, né? Só que ele é um formato reto. Ele faz basicamente o mesmo trabalho do copo cônico, né? Acabamento, só que como vocês podem ver aqui, ele não tem o formato, né? O formato do copo cônico, no caso aqui ele é um copo reto. Cuidado especial em relação ao meio ambiente, que nem você pega a nossa porca, é fabricado de um material que ele é como se fosse a latinha de alumínio, né? Ele é 100% reciclado, então ele vai para a mão do marmorista, esse material pode ser coletado e reciclado de novo, né? Que é o Zamac, né? E em relação à questão fabril, nosso material também basicamente a gente quase tem zero perda, porque o material que não é utilizado na fábrica, ele é reaproveitado e transforma em carbeto de silício recuperado no caso. Então, meu nome é Sidmar Rodrigo, eu também sou diretor aqui da empresa. A minha função mais aqui hoje fica na parte de injeção de porcas que a gente fabrica aqui internamente
Cuido também das partes de molde e da produção, qualidade. A gente trabalha aqui acompanhando a qualidade do produto. Tem um responsável que já fica o dia todo vendo isso, mas eu dou um auxílio para ele também, alguma dúvida que ele venha a ter. Referente à organização do dia aqui, do que vai fazer a empresa, se é copo de 3, de 4 ou de 5 polegadas, a gente que programa também para estar passando para o encarregado da empresa, aí assim vai o processo. E referente ao Ricardo, a gente trabalhou 9 anos junto numa outra empresa aí, a gente se conheceu lá, fizemos uma amizade e conforme ele tinha falado, quando ele saiu de lá, por coincidência, passou um mês e pouquinho, eu saí também, a gente conversou e pôs em plano essa ideia que, graças a Deus, Deus tem abençoado muito e a gente está procurando nosso lugar aí no mercado e com fé em Deus aí estamos crescendo a cada dia e vamos lutando.